E aí pessoal, tudo certo? Ciência de Trade na área para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 19/11/2025, rodadinha bem cheia da NBA. Bora aqui para as nossas melhores escolhas do dia, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui no Ciência de Trade, diferente dos outros canais em que tem muito achismo e análise um pouco mais, digamos que, interpretativa dos jogos. Aqui a gente sempre se baseia nesses números e estatísticas, também tem parte da nossa interpretação, mas acima de tudo, um tipo de aposta no qual no médio e longo prazo você sempre será lucrativo. É através dos números e estatísticas que você está sempre à frente do mercado e, com isso, à frente de todos os outros apostadores. É isso que vai tirar você daquela massa de pessoas que perde e ganha para dar um salto para um tipster um pouco mais consistente, e é com muito conhecimento que a gente incentiva vocês a aprenderem. Não só aqui no nosso canal, mas também no nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips e áreas exclusivas, os favoritos da noite, as melhores zebras, vídeos exclusivos e muito mais. Tudo isso você vai ter acesso através do nosso grupo VIP, é só chamar no contato que está aqui embaixo, ou você também pode ter acesso aos nossos vídeos exclusivos sendo membro do canal, clicando no botão de seja membro que está aqui embaixo, vídeos e lives exclusivas que vocês só encontram lá. Beleza? Bom, pessoal, hoje vamos bater a metinha de 200 likes nesse vídeo de hoje, conto com a ajuda de vocês, rodadinha cheia, tenho certeza que a gente vai bater e com sobras essa meta. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, até porque a gente está lançando o vídeo recentemente um pouquinho mais em cima da hora dos jogos, mas é sempre importante vocês terem a segunda opinião aqui do Ciência de Trade e de outros canais também para poder formar a sua própria. Beleza, mas chega de enrolação, bora falar aqui a respeito dos jogos que a gente considera mais interessante, começando com Pacers e Hornets. Cleveland e Rockets é um jogo mais complicado, mais competitivo, a gente vai evitar, porque a gente gosta de explorar times mais fracos. E um deles é o próprio Charlotte Hornets, que nesse momento da competição é uma das piores defesas da NBA. Eles são a quinta pior defesa por 100 posses de bola e, acima de tudo, é um time que tem muita dificuldade em defender jogadores que jogam na posição de ala, principalmente alas de força. Tá? O quarto time mais vazado para jogadores dessa posição, e um jogador que está com a linha bem baixa para hoje, que é interessante, é o futuro dessa franquia, que não vou dizer que está em reconstrução, mas vive um processo aí no qual eles não têm compromisso de vencer, porque seu principal jogador está de fora, muitas mudanças foram feitas, então a temporada meio que perdida, eles jogam solto, e eu espero pelo menos 25 pontos do Benedict Mathurin. Ele teve 3 jogos nessa temporada, marcou 36, 26 e 25 pontos até aqui, uma linha de pelo menos 25 pontos me parece interessante. Ali, depois dos 2 primeiros jogos, ele se machucou, ficou de fora, mas já voltou contra os Pistons, que é uma das 5 melhores defesas da liga, e conseguiu pontuar muito bem, então ritmo de jogo não vai faltar para ele. Já são 4 jogos seguidos superando essa marca, 29 pontos nessa temporada, e também 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, né, com características semelhantes em mesma posição, que enfrentaram Hornets foram over em pontuação, e também 8 dos últimos 9. Os 2 jogadores que foram under dos últimos 10 foi por apenas 1 pontinho, então a gente tem um cenário aqui no qual ele pode produzir muito bem, principalmente ali por dentro, onde o Charlotte Hornets é um time bem frágil. Beleza? O Hornets, nesse momento da competição, dos 10 times mais vazados na zona pintada em toda a NBA, sofrendo 52,7 pontos, setor onde o Benedict Mathurin tem facilidade em pontuar, e nos últimos 3 jogos o Hornets ainda piorou, sofrendo 58 pontos de média dentro desse recorte na temporada nesse setor. Agora vamos falar aqui de Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Para essa partida aqui, a gente vai trabalhar com over em assistências. O Toronto vem pontuando muito bem. Esse Philadelphia 76ers é um time que joga e deixa jogar, e o mercado de assistências contra eles vem sendo bem interessante. Então vamos aqui de mais de 3,5 assistências do R.J. Barrett, ele que vem jogando como ala armador, mas originalmente o R.J. Barrett é um ala, tá? A gente tá falando de uma posição aqui na qual a equipe do Philadelphia 76ers é um dos 7 times mais vazados da NBA. Só que nessa temporada ele vem jogando como ala armador, e mesmo assim o Philadelphia também é um time de top 10 em assistências cedidas por jogo para jogadores dessa posição. O Philadelphia não é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, eles estariam um pouquinho mais, digamos que, na parte de cima da tabela, só que isso acontece porque as assistências que eles cedem são muito concentradas nessas 2 posições que a gente citou, o que é muito bom. Para pivôs, para alas de força e armadores, eles não cedem tantas assistências assim, por isso selecionamos o R.J. Barrett, mas também selecionamos por conta da sua média recente, que vem sendo muito boa, tá? Na temporada são 3,9 assistências de média, mas
ele conseguiu superar essa marca aqui em 3, 6, 7 dos últimos 8 jogos. O único jogo em que ele foi under foi por apenas uma assistência, então ele vive talvez o seu melhor momento na temporada como assistente, como passador, e até aqui o mercado não regulou as linhas dele. Ele foi over em 9 dos 14 jogos que fez nessa temporada, quando falamos a respeito de assistências. Ele foi over em 9 dos 14 jogos que fez nessa temporada, quando falamos de over em assistências. Mas acima de tudo, a gente tá falando de um cara que tem vários pontuadores que podem produzir bem contra esse Philadelphia 76ers, especialmente no garrafão hoje. Scottie Barnes, Brandon Ingram, alguns jogadores que ele pode fazer boas conexões para que eles pontuem bem. Quando a gente traz aqui para vocês um recorte dos últimos 8 jogos dele, a média de assistência sobe para 4.6 assistências por jogo, e sem contar que ele é o cara que tem a melhor relação minutagem, média de assistência recentemente e linhas baixas para a gente poder estar investindo nesse jogo de hoje, beleza? Então vamos aqui nesse over em assistências do RJ Barrett para que a gente consiga esse green. Passados as duas tipos aqui que eu tenho mais dúvidas quanto a essa partida, eu diria que a que eu tenho mais no caso ali, a do Anthony Edwards. Vamos aqui partir para aquelas que eu considero mais interessante, com exceção da última, tá? Que eu acho que ela entra um pouquinho mais nesse bolo de top 3, que eu tenho dúvidas a mais. Vamos falar a respeito aqui de Miami Heat e Golden State Warriors. A gente tem aqui uma partida na qual eu acredito que vai ser bem movimentada. Trabalhar com over em assistências contra o Miami Heat é sempre interessante, mas a gente ainda não tem as linhas daquele jogador que eu considero mais interessante para hoje, claro, dependendo da própria linha aberta, no caso o Draymond Green. Mas outro mercado que eu gosto muito para essa partida é o mercado de pontos, mais de 228,5 pontos nessa odd em torno de 50, que é o mínimo que eu gosto de trabalhar. A gente tem aqui o Miami Heat que gosta de acelerar o jogo, é um time que vem jogando um dos ritmos mais rápidos da liga, ou mais rápido da NBA nesse momento da competição, considerando que o Warriors jogou ontem controlando o Magic, e acredito que a gente vai ter um Golden State Warriors mais frágil na defesa, e com isso o Miami Heat não vai ter motivos para desacelerar esse jogo, transformar esse jogo num jogo físico. Pode ser uma vantagem para eles, mas não tem problema, porque o Warriors também gosta de um jogo mais veloz. Eles são um time bem híbrido ali, tá? Num geral, eles gostam de resolver rápidas jogadas, mas geralmente eles vão de acordo com aquilo que o adversário propõe, principalmente jogando em casa. O Miami deve ditar o ritmo dessa partida, beleza? Só que o que a gente tem para falar aqui para vocês? O Miami Heat nessa temporada, por 100 posses de bola, eles são uma defesa bem mediana, tá? Por 100 posses. Então, eles não são aquela grande defesa que em algum momento eles já foram. Eu não tenho medo aqui deles não conseguirem, deles impedirem que o Warriors consiga contribuir bem na pontuação. E nos últimos 9 jogos do Miami Heat, a gente teve uma média de 125,7 pontos feitos pelos seus adversários e 124,1 feitos por eles, o que dá uma média de quase 250 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Lembrando que dentro desse recorde tivemos apenas uma prorrogação, mas essa linha que a gente busca para hoje já teria sido superada dentro do tempo normal. Tá? Nos últimos jogos aqui eles enfrentaram alguns times lentos, como o Los Angeles Clippers, o New York Knicks 2 vezes e o próprio Charlotte Hornets, que não é um time tão lento, mas ofensivamente é um time que deixa a desejar. O Clippers sendo o segundo time mais lento da NBA e o New York Knicks sendo quase um dos 10 times mais lentos da liga, e mesmo assim esse over marcou presença dentro dos resultados dos jogos mais recentes do Miami Heat, beleza? Então, um jogo com muitas posses de bola, porque o Miami Heat gasta pouco relógio, deve gerar uma boa pontuação, principalmente porque o grande fator-chave ali dos Warriors está relacionado ao interesse e motivação do Jimmy Butler para pontuar bem. E hoje ele vai enfrentar a franquia na qual ele é ídolo, jogando pela primeira vez nessa temporada, né, contra ele jogando em Miami, e com isso a gente deve ter ele um pouquinho mais motivado para poder produzir bem, e com isso o Warriors também deve compensar esse número de pontos para essa noite, beleza? Vamos falar aqui de Minnesota e Wizards aqui. Vários overs são possíveis, tá? Desde o Rudy Gobert nos rebotes e pontos até o Julius Randle na pontuação. Diversos jogadores para darem assistências, mas eu vou naquele que precisa fazer um bom jogo hoje. Ele vem de uma partida com aproveitamento de quadra terrível, no caso o Anthony Edwards. A gente sabe como é a personalidade dele, extremamente competitivo, vai querer se recuperar daquela noite de 13 pontos em que ele não conseguiu produzir bem, tá? Ele vai querer pegar confiança, principalmente jogando em casa e contra o adversário, que é muito fácil de você fazer números. Claro, a gente sempre vai ter aquele, mas e se der blowout? Aí, pessoal, fiquem de olho no ao vivo para fazer um cash out com prejuízo menor, ou então com uma lucratividade antes do jogo acabar. Mas se o único motivo para você não fazer uma aposta é um possível blowout que pode nem acontecer, galera, vão em frente, porque a gente tem outros diversos motivos favoráveis para esse over aqui, beleza? Principalmente porque o Anthony Edwards tem uma personalidade muito específica na qual ele vai querer fazer aquelas partidas dele de 30 pontos ou mais nessa noite de hoje.
porque o adversário é muito favorável. O Wizards é a segunda pior defesa da NBA, eles são também o quarto time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto e não tem aproveitamento na defesa bom o suficiente para segurar os seus adversários. Eu costumo dizer que todo over contra o Wizards é válido, e para jogadores da posição do Anthony Edwards, eles são um dos 7 times mais vazados em toda a NBA, e para outra posição na qual ele joga de armador, eles são o quarto time mais vazado, sendo também um dos 10 que mais sofrem bolas triplas para jogadores dessa posição. O Anthony Edwards, recentemente, como eu disse para vocês, ele vem de uma partida ruim, mas a gente sabe que craque jogar mal 2 vezes é muito complicado. Só que acima de tudo a gente tem jogadores com a posição e características semelhantes às dele que foram bem contra esse Wizards, sendo que 5 dos últimos 6 que os enfrentaram foram over em pontos. Então, se a gente está falando ali de um possível blowout, que era o grande vilão de um possível bom resultado no over em pontos de um jogador, por que o Cade Cunningham conseguiu completar para 46, o Jaylen Brown para 35, enfim. O único jogador que foi under dentro desse recorte que eu citei para vocês mais recente foi o Donovan Mitchell, por apenas 3 pontinhos aqui, mas a gente teve diversos outros indo muito bem, tá? No último confronto direto contra o Washington Wizards, ele completou para 41 pontos, e na temporada passada o Wizards era tão ruim quanto eles são hoje, o Timberwolves talvez até melhor do que eles são hoje, e mesmo assim ele conseguiu esse over, então a desculpa do blowout, ela é válida, mas ainda assim ela é muito pouco perto do que esse jogador pode produzir contra esse adversário que sofre tanto, beleza? Indo aqui com o nosso vídeo, vamos falar de Pelicans e Denver Nuggets. A gente tem aqui um over em assistências, mais uma vez, com o mercado mais interessante. O over em assistências vem sendo o nosso mercado preferido para essa temporada, ele vem rendendo bons lucros pra gente, por isso a gente tem enorme confiança de que nesse jogo, mesmo fora de casa, teremos o Nikola Jokic completando para pelo menos 10 assistências nesse jogo de hoje. Ele que é um dos melhores passadores da liga, vai enfrentar um time muito frágil defensivamente, que é top 10 dos que mais cedem assistências por jogo nesse momento. Eles são o 7º time que mais cede assistências por jogo na liga, 27,6 assistências por jogo, e sofrendo 30,7 nos últimos 3 jogos que eles fizeram, beleza? Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, para a posição do Nikola Jokic, eles são o 4º time que mais cede assistências por jogo, mas eles também cedem muitos rebotes, tá? O 2º que mais cede rebotes, e é um time muito frágil na defesa. Se você quiser trabalhar com diversas categorias do Jokic, seja ali um over em rebotes, um over rebotes mais assistências, over pontos, rebotes mais assistências, só over em pontos eu tenho algumas dúvidas, mas enfim, tudo isso é muito válido, mas eu acredito que as assistências sejam mais interessantes, porque é um jogo no qual ele permite vencer, né? É possível vencer o Denver, no caso, sem que ele faça muitos pontos. Dá para você vencer fazendo apenas os companheiros do Jokic produzirem bem, já vai ser o suficiente. Então eu acredito que ele vai jogar mais ou menos dessa forma, a não ser que de fato o jogo aperte e necessitem de que ele produza bem. Mas como eu disse para vocês, o New Orleans Pelicans é uma péssima defesa, terceira pior por 100 posses de bola da NBA. Quando a gente fala aqui em aproveitamento nos rebotes defensivos, eles têm o 3º pior da NBA. Com isso, o Nikola Jokic e companhia podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e esses pontos de segunda chance podem vir de algumas assistências dele, que é um excelente passador. Quando a gente vai aqui no Betting Pros, a gente tem o Nikola Jokic tendo superado essa marca nos últimos 4 confrontos consecutivos contra esse adversário, tendo ele nessa temporada uma média de 11,1 assistências por jogo. Se formos observar, os últimos 3 pivôs que enfrentaram o Pelicans foram over em assistências, alguns deles com muita sobra. No caso, o Al Horford tinha linha de 1,5 foi para 6, Hartenstein de 3,5 para 6, mas nenhum deles tem nem de perto a capacidade de assistir do Nikola Jokic. Geralmente, os pivôs eles são muito mais pontuadores contra o New Orleans Pelicans, mas como o Jokic ele é um cara um pouco fora da curva, que ele atua até como armador, é muito mais interessante a gente ter ele a nosso favor, fazendo o resto do time jogar. Um time que vai atacar a cesta e, consequentemente, converter pontos nos quais ele vai dar esses passes. O New Orleans Pelicans nos últimos 10 jogos sofreram 121,4 pontos por jogo, que é uma média muito alta. Eles sofreram pelo menos aí 121 pontos em 70% dessas partidas, mesmo sem jogar nenhuma prorrogação. Mesmo enfrentando alguns ataques bem ruins como Hornets e Dallas Mavericks, essa média ficou bem alta. A gente tá falando de uma linha de pontos que pode ser bem alta do lado do Denver, que é um dos ataques mais eficientes da liga, muito graças às assistências que hoje consegue gerar, né, gerar jogo para os seus companheiros de equipe. Bom, pessoal, antes de a gente partir aqui para as nossas próximas análises, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e também ativa o sininho de notificações para poder garantir os nossos vídeos assim que a gente publica, com as melhores linhas, odds, e também para ter tempo de refletir a respeito de tudo aquilo que a gente falou. A gente sempre traz números e estatísticas aqui e no nosso canal no YouTube, mas também no nosso Instagram, @cesta-de-3, confiram, tem conteúdos exclusivos lá, promoções exclusivas também, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Segue a gente também no nosso Instagram pessoal, @Leléo, vou deixar aí na tela para vocês, e não se esqueçam também
que uma forma muito importante de você ajudarem o projeto a seguir acontecendo é através do botão hypar, beleza? Ele tá aqui embaixo também e ajuda muito a alcançar novas pessoas para que elas conheçam esse método através de números e estatísticas de ser lucrativo no universo de bets em NBA, beleza? O nosso grupo VIP está aqui embaixo para vocês chamarem, verem todos os conteúdos que tem disponíveis sem compromisso, para quem sabe fechar com a gente por um valor muito baixo. Eu até tô baixando o plano ali de 2 meses para a galera, porque ontem as vagas a R$30 foi um enorme sucesso, a procura foi muito grande, então eu decidi baixar para quem fechar com a gente 2 meses, vai ficar aí esses R$30 por mês, mas já pagamento antecipado, ou seja, R$60 para vocês ficarem aí mês de novembro, dezembro e até o comecinho ali de janeiro sendo muito lucrativos com a gente do CC de Trade e aprendendo muito, sem promessas mirabolantes, sem odds absurdas e com muita consistência no mercado. É assim que você vai fazer um dinheirinho a mais com a NBA, beleza? Oklahoma City Thunder e Kings não poderia ser diferente, a gente tem que falar aqui a respeito do Shea, que segue com as linhas de 30 pontos ali, pagando bem, o mercado não faz esse ajuste até hoje, porque as linhas dele geralmente pontuação estão mais altas, ele não vem batendo, mas esses 30 ele tá fazendo questão de bater sempre que ele tem minutagem. E hoje contra o Sacramento Kings eu acredito que ele possa ter, porque o Kings, por pior que seja, pode ser um time competitivo e chato nessa noite de hoje. A gente tá falando de um Shea que é alto para a posição e vai enfrentar um time meio baixo com diversos armadores que não sabem se defender tão bem como Schroeder e Russell Westbrook, pelo menos o Westbrook atual, né? E a gente tá falando aí de um time que tem outros alas armadores que em excesso no time titular, né? Zach LaVine, DeMar DeRozan não é um time muito alto e tem uma proteção de aro fraca ali com o Domantas Sabonis. Eu sempre falo isso para vocês. Não à toa, Sacramento se tornou a quarta pior defesa por 100 posses de bola da liga. São ainda piores nesse mês de novembro. E a gente também tá falando aqui de um Sacramento Kings que, em relação a pace e velocidade, eles são um dos 10 times mais rápidos da NBA, por isso é muito impossível que você produza muitos pontos contra eles, porque eles cedem muitas posses de bola por minuto, beleza? O Shea, nos últimos 9 jogos contra o Sacramento Kings, lembrando que talvez esse seja o Kings pior defensivamente que ele vai enfrentar desde 2023, ele teve 34,8 pontos de média contra esse adversário, teve pelo menos 30 pontos nos últimos 3 jogos seguidos e também em 8 dos últimos 9 encontros contra esse adversário. A gente fala de um Shea que é um ala armador e vem jogando aí contra o adversário, né? Vai jogar contra o terceiro time que mais sofre pontos para ala armadores na liga. Sua segunda posição, armador, o Sacramento Kings também é um time de top 10 dentre os mais vazados da NBA. O único inimigo para ele hoje, de fato, na minha visão, é um possível blowout, que eu acredito que não deve acontecer. Só que se a gente for colocar aqui essas linhas de pelo menos 30 pontos, bateu em 12 dos últimos 15 jogos que o SGA fez, sendo que 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Kings, jogadores características semelhantes às dele mesma posição, foram over contra esse adversário. Alguns rivais como Austin Reeves, que é um shooting guard, fez 51 pontos. A gente teve aí também o Anthony Edwards marcando 30 pontos recentemente, o De'Aaron Fox 28. Acredito que esse Shea seja melhor do que esses jogadores, mas esses são os mais próximos e comparáveis da característica para a gente poder analisar de uma forma mais direta. O Anthony Edwards teve um jogo que ele ficou com 26, mas ele ainda estava voltando de lesão, pegando o ritmo, veio muito bem, né? Superou ali pelo menos 25 pontos, que é a linha que a gente indicou no VIP e bateu. Mas a gente tem um Shea aqui para pelo menos 30 hoje, que eu considero bem interessante. Beleza? E agora vamos falar de Knicks e Dallas, e toda vez que eu vejo o escudo do Dallas, eu penso na hora rebotes. Não tem outra coisa para dizer, eu sempre vou pensar em rebotes. Vamos de mais de 7,5 rebotes do Mitchell Robinson para a partida de hoje, tá? A gente tá falando de um Dallas que tem o segundo pior ataque por 100 posses de bola da NBA, ou seja, eles arremessam muito. Por quê? Porque eles também são dos 10 times mais rápidos da liga, o quinto mais rápido, e erram muito porque eles são pouco eficientes. Com isso, muitas sobras acontecem, eles são dos times que mais cedem rebotes por jogo na liga. E defensivamente é um Dallas que funciona, tá? É a quinta melhor defesa. Ao mesmo tempo em que eles geram muitos rebotes por conta dos seus erros, eles também geram muitos rebotes forçando o erro do adversário, tá? E a gente tá falando de um Dallas que, em relação ao aproveitamento nos rebotes ofensivos, eles nem são grande coisa, tá? Sendo o quarto pior aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA. Com isso, o Mitchell Robinson vai ter muita tranquilidade para fazer o seu over hoje, tá? Ele é previsto com 8,2 rebotes na partida de hoje, superou esse 7,5 aqui em 7 dos últimos 8 jogos que fez, nos últimos 5 consecutivos. Tem 9 rebotes de média na temporada, vem de 2 partidas de pelo menos 10 contra o Miami Heat, que é um time chato para ceder rebotes geralmente, né? E também 4 dos últimos 5 pivôs aí que enfrentaram o Dallas Mavericks foram over nos seus rebotes também. Inclusive o Naz Reid e o Miles Turner, que são pivôs que jogam um pouquinho mais aberto, arremessando de 3. Então nem sempre eles estão nos momentos ofensivos ali no garrafão. Mesmo assim, eles conseguiram esse over. Isso acontece também porque o Dallas Mavericks, especificamente para essa posição, eles são um dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo em toda
a NBA, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Amanhã a gente tem uma gradezinha menor de jogos, a gente vai trazer muito conteúdo legal. Então, para quem é VIP, para quem é membro e também aqui no nosso canal no YouTube, então já aproveitem para seguir a gente nas redes sociais, garantir sua vaga no VIP e aproveitar essa oportunidade aí de R$ 60 por 2 meses com a gente, promoção exclusiva. Aproveita e garanta a sua oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!